Nessa parte da matéria, nós vamos estudar um pouco sobre a morfologia do aparelho reprodutor feminino. Esse assunto pode ser estudado pelo capítulo 22 do nosso livro de Histologia Básica, que é o livro de referência da disciplina. O aparelho inclui as duas gônadas, que são os dois ovários, as duas tubas uterinas, o útero, a vagina e a genitália externa. As glândulas mamárias não são, na verdade, parte do aparelho reprodutor, mas como elas estão intimamente relacionadas ao aparelho, funcionalmente falando, elas acabam sendo estudadas também em conjunto com as estruturas do aparelho reprodutor. As funções do aparelho são a produção do gameta feminino, ou seja, ele realiza a gametogênese ou oogênese. O aparelho também faz a manutenção do ovócito fecundado até o final do seu desenvolvimento, ou seja, ele é responsável pela gestação. Então, isso inclui as fases embrionária, a fase fetal e o nascimento, né, a expulsão desse indivíduo em formação para o meio externo. E o funcionamento do aparelho acontece desde o momento da menarca, que é a primeira menstruação que marca o início da puberdade na mulher, até a fase de menopausa, que é quando existe uma interrupção da função reprodutiva feminina com significativa redução da produção de hormônio feminino. Isso gera mudanças cíclicas mensais que vão se tornando cada vez mais irregulares até que elas cessem, que é a característica da menopausa, o cessamento dessas mudanças mensais que a mulher apresenta no seu ciclo reprodutivo. E isso também inclui uma alteração morfológica, com uma lenta involução do aparelho reprodutor. Nessa figura, a gente observa os elementos mais importantes do aparelho, que são os ovários, as duas gônadas, a estrutura da tuba uterina, de um lado e do outro, o útero, o corpo do útero como um todo, e o canal vaginal diretamente conectado ao útero. A genitália externa não está representada aqui nessa figura. Então, a gente vai estudar um pouco sobre as características desses elementos. Então, começando pelos ovários, numa mulher nulípara, ou seja, uma mulher que ainda não teve nenhuma gestação, eles apresentam um formato de amêndoa e o tamanho de cerca de 3 centímetros por 1,5 por 1 centímetro. Em termos de características histológicas gerais, os ovários apresentam um epitélio que é denominado o epitélio germinativo, da mesma forma que a gente viu nos testículos masculinos. Sendo que aqui, essa denominação, na verdade, é uma denominação errônea, porque nos ovários, o epitélio germinativo se refere ao epitélio cúbico simples apavimentoso que recobre a superfície externa dos ovários, ou seja, a superfície dos ovários que fica voltado para a cavidade. Então, esse epitélio, na verdade, ele não é germinativo, ele não tem células gametogênicas, ele é simplesmente um epitélio de revestimento. Os ovários incluem também uma túnica albugínea, que é um tecido conjuntivo denso, que recobre a superfície do ovário logo abaixo do epitélio germinativo, e o tecido do parênquima dos ovários é organizado em uma região cortical e uma região medular. Na região cortical, existe predomínio dos folículos ovarianos, e esses folículos se encontram imersos no estroma, que é composto de tecido conjuntivo frouxo, muito rico em fibroblastos e em células musculares lisas também. Na região medular, não encontramos folículos ovarianos. A região medular dos ovários é formada por tecido conjuntivo frouxo, muito vascularizado, tá? Com um rico leito vascular, uma grande quantidade de vasos linfáticos e é também onde a gente encontra a inervação efetiva dos ovários. Nesse esquema, a gente pode ver uma representação da estrutura ovariana. Então, nós podemos observar o epitélio de revestimento, que é essa camada mais externa, está indicada por epitélio germinativo. Logo abaixo do epitélio germinativo está indicada a túnica albugínea. A região onde estão sendo observados os folículos ovarianos
consiste na região cortical, então toda essa faixa mais externa inclui a região cortical e as diferentes fases, os folículos em estágios de desenvolvimento diferentes, e essa região central é a região medular, é onde a gente encontra esse leito vascular, conforme eu me referi anteriormente. Nessa imagem, a gente pode ver uma foto de uma parte de um ovário e a gente observa a presença de folículos ovarianos em estágios de desenvolvimento bastante diferentes. Na região mais periférica, a gente pode observar uma quantidade muito grande de folículos muito pequenos e nas porções mais centrais, menos periféricas, a gente já pode observar a presença desses folículos bem grandes, que dentro a gente visualiza a estrutura do ovócito, tá? Ovócito aqui no folículo. Então, aqui a gente vê, nessa parte aqui da imagem, um detalhe da região medular, e aqui, mais na periferia do ovário, né, incluindo toda essa porção, a região cortical. Então, os ovários abrigam os folículos ovarianos e é a partir da puberdade que, a cada ciclo reprodutivo, a cada mês, pequenos grupos de folículos vão sendo estimulados a entrar em crescimento. Esse processo de desenvolvimento é regulado pelo hormônio folículo estimulante, o FSH, que é um hormônio produzido pela nossa adenohipófise. Então, nesse caso, existem 3 tipos histológicos de folículos, que são os folículos em seus diferentes estágios de desenvolvimento. Então, existem os folículos que são classificados como primordiais. A menina, quando nasce, ela nasce com esses folículos primordiais. Os folículos já contêm um ovócito, cada folículo contém um ovócito com a sua meiose iniciada e a meiose interrompida em prófase 1. Os folículos em crescimento são o segundo tipo, sendo que esses folículos em crescimento podem ser primários ou secundários. Os folículos secundários também podem ser chamados de folículos antrais. E existem também os folículos maduros ou folículos pré-ovulatórios, que ainda podem ser chamados de folículos de Digraaff. Nessa figura, a gente pode observar todos esses tipos de folículos, sendo que no topo da figura a gente pode observar um folículo primordial, que é esse que a menina nasce com eles nos seus ovários. O folículo primordial tem uma camada de células bastante pavimentosas, formando o revestimento do ovócito, que é essa célula central aqui a gente vê o núcleo do ovócito, tá? Então, aqui em volta do ovócito existe esse epitélio pavimentoso simples, formando a parede do folículo, então a gente chama essas células de células foliculares. E ao redor do folículo, a gente pode observar que estão sendo representadas ainda as células do estroma ovariano. São as células do tecido que preenche os espaços ali no ovário entre os folículos. Essas células estão sendo representadas porque, ao longo do desenvolvimento do folículo, elas vão adquirir uma importância funcional. Quando a gente observa a estrutura dos folículos em crescimento, a gente pode observar que existem folículos primários e folículos secundários ou antrais, sendo que o folículo primário ele pode ser ainda unilaminar ou multilaminar. A diferença entre um folículo primário unilaminar e o multilaminar é que o primeiro apresenta uma única camada de células revestindo o seu ovócito. Então, é uma camada única de células, é um epitélio pavimentoso. É um epitélio simples, me desculpem. A diferença desse folículo primário unilaminar para o folículo primordial é que o folículo primordial ele apresenta um epitélio pavimentoso simples. E o folículo primário unilaminar, ele apresenta um epitélio cúbico simples. As células são células mais altas, não são mais células pavimentosas.
Então, isso é uma diferença importante. E em relação à diferença entre o folículo primário unilaminar e o multilaminar, é que a gente observa que no folículo multilaminar existem várias camadas de células foliculares, ou seja, esse epitélio não é mais simples, ele é um epitélio cúbico estratificado. Por isso, ele é classificado como multilaminar. O folículo antral, por sua vez, ou folículo secundário, ele apresenta como característica principal a presença de cavidade interna, que é a cavidade denominada de antro. Essa cavidade é formada pela secreção de um líquido pelas próprias células foliculares e pelo acúmulo desse líquido formando espaços entre as células foliculares. Esses espaços tendem a coalescer, ou seja, eles tendem a se fundir, formando uma grande cavidade única, que é o que a gente observa como principal característica do folículo maduro, ou folículo de Graaf. Ao longo do crescimento folicular, a gente pode observar também que as células do estroma começam a se organizar de forma concêntrica, formando uma camada ao redor do folículo. Essa camada é denominada teca interna. A teca interna tem importância funcional para o folículo ovariano, porque essas células são células secretoras de hormônio feminino, então elas são importantes. Ao longo do desenvolvimento do folículo, a gente observa que vai se formar também uma teca externa, também a partir de células do próprio estroma ovariano, só que as células da teca externa não são células secretoras. No folículo maduro, o folículo de Graaf, que é o último estágio que a gente observa, podemos ver que existe uma redução na espessura da camada formada pelas células foliculares. Essa camada passa a ser chamada de granulosa. Então, essas células, elas passam a ser chamadas de células da granulosa. O nome células foliculares não é errado, mas a gente especifica que elas já formam essa camada chamada de granulosa. E a gente observa que no folículo maduro, essa camada fica um pouco mais fina, porque o ritmo de atividade mitótica dessas células diminui. E a gente observa que a cavidade do antro fica bem ampla e ela causa um deslocamento do ovócito para a periferia do folículo. Então, o ovócito fica deslocado lateralmente. Esse ovócito fica agora revestido por um grupo de células que fica voltado para a cavidade do antro, essa camada de células que eu estou riscando aqui, que a gente chama de corona radiata. E esse conjunto da corona radiata mais o ovócito que está aqui dentro, esse conjunto fica sustentado por células que passam a ser denominadas de cúmulos óforos. Então, cúmulos óforos são essas células que estão aqui embaixo, sustentando o ovócito mais a corona radiata. Além disso, é importante destacar que quando o folículo entra em crescimento, também vai se desenvolver entre o ovócito e as células da granulosa uma camada de revestimento, que é essa zona pelúcida. A zona pelúcida é uma região de matriz extracelular e ela contém elementos que são secretados tanto pelo ovócito quanto elementos secretados pelas células da granulosa. E essa zona pelúcida tem uma importância muito grande durante a fecundação. Então, a zona pelúcida tem importância na função reprodutiva do aparelho. Então, nas fotos, a gente pode ver agora os estágios diferentes de desenvolvimento dos folículos. Nessa imagem, a gente vê com destaque folículos primordiais, vários folículos primordiais. Então, eu vou destacar aqui a estrutura de um folículo desses, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor a estrutura do folículo, vejam que aqui a gente consegue visualizar os núcleos das células
foliculares. E a gente vê, lembrando, né, que o núcleo sempre acompanha o formato da célula. Como essas células são células pavimentosas, o núcleo é um núcleo achatado. Então, a gente consegue enxergar essa camada de células foliculares aí em volta do ovócito. Então, o ovócito é toda essa estrutura aqui localizada dentro do folículo, e aqui a gente vê o núcleo do ovócito, tá? Então, vocês podem ver vários desses folículos primordiais. E esse tecido que a gente visualiza aqui por fora, né, externamente aos folículos, esse tecido é o tecido que a gente chama de estroma, o tecido de sustentação, de preenchimento do ovário. Na superfície do corte, a gente pode observar ainda a presença do epitélio germinativo. Esse epitélio que eu expliquei, que ele tem esse nome de epitélio germinativo, mas na verdade o nome é um nome errado, só que é um nome que ficou consagrado. Acreditava-se inicialmente que os ovócitos derivavam desse epitélio. Hoje em dia a gente sabe que ele é simplesmente um epitélio de revestimento. A gente pode observar também aqui, na camada mais superficial, né, a gente vê aqui uma característica de tecido conjuntivo denso nesse espaço aqui, que é a característica da túnica albugínea. Vocês podem observar até que a disposição das células é uma disposição diferente do que a gente vê aí no resto do estroma. E aí, lembrando que esses folículos estão localizados na região cortical. Então, aqui a gente já vê um folículo primário unilaminar. Então, tem o ovócito e o seu núcleo, né? O ovócito está aqui dentro. A gente já observa a formação da zona pelúcida aqui fora. E existe essa camada única de células foliculares, né? Então, como é uma camada única, a gente chama de folículo primário unilaminar, né? Então, aí, esse é o aspecto característico desse tipo de folículo. Aqui a gente já observa um folículo primário multilaminar. Ele tem várias camadas de células foliculares, é um epitélio cúbico estratificado. A zona pelúcida também já se encontra mais desenvolvida aqui ao redor do ovócito, lembrando sempre que essa estrutura aqui é o núcleo do ovócito. E esse folículo, ele é classificado como um folículo primário, multilaminar, e para confirmar esse diagnóstico, nessa classificação, a gente pode observar que ele não apresenta nenhum tipo de cavidade entre as suas células foliculares. Isso só existe no folículo secundário, tá? É importante a gente ressaltar também que entre as células da granulosa existem junções comunicantes, junções do tipo gap. E também é importante a gente ressaltar que a zona pelúcida é uma região de matriz extracelular organizada. Existe uma riqueza de glicoproteínas sulfatadas nessa região, e essas proteínas são denominadas proteínas ZP1, ZP de zona pelúcida, ZP1, ZP2 e ZP3, sendo que essa última proteína ZP3, ela que se liga ao espermatozoide e induz a reação acrossômica, que é uma reação inicial indispensável para a fecundação do ovócito. Aqui a gente pode observar a superfície da zona pelúcida, então vocês podem ver como é o aspecto da zona pelúcida nessa região de matriz. Aqui por fora, a gente pode observar a presença dessas células, que são células foliculares, né? Então, aqui dentro dessa estrutura é onde está o ovócito, né? Por baixo dessa zona pelúcida, sendo que algumas dessas células foliculares foram removidas nessa região para a gente visualizar as estruturas adjacentes. Aqui a gente já observa a estrutura de um folículo secundário, o folículo antral. Esses ficam localizados em uma posição mais profunda, mas mesmo sendo posição mais profunda, eles ficam sempre no córtex do ovário. Esses folículos, então, eles apresentam, pelas suas células foliculares, a produção de um líquido, que é esse líquido folicular, é um líquido que contém esteroides, contém glicosaminoglicanos e proteínas, e esse líquido que vai se acumulando, vai separando, fazendo afastamento dessas células foliculares, formando cavidades que coalescem e formam uma cavidade grande, única, igual a gente já pode observar nessa imagem
desse folículo aqui, essa cavidade bem grandona. E vocês podem ver que existe material aqui depositado, que é o conteúdo do líquido folicular, né? As células da granulosa, então, elas se reorganizam, formando o cúmulo zoóforos e a corona radiata, como eu indiquei anteriormente. As células da corona radiata são essas células que estão aqui revestindo o ovócito, né? Nessa região voltada para a cavidade do antro, né? Então, as células da corona radiata, elas estão em contato com esse líquido folicular. E aqui embaixo tem uma estrutura, um pilar de sustentação formado também por células foliculares, mas essas células aí recebem um nome específico e elas são chamadas de cúmulos zoóforos. Na estrutura desse folículo, a gente já observa a presença da teca, né? Essa camada formada pelas células do estroma ovariano, organizadas num arranjo concêntrico ao redor da estrutura do folículo, né? O folículo aqui sendo delimitado pela camada granulosa. E é importante a gente saber que existe uma lâmina basal entre a granulosa e a teca, né? Essa lâmina basal ela é responsável pela delimitação da camada granulosa. A teca interna, que é essa parte inicial aqui, que está mais perto da camada granulosa, contém células produtoras de estrógenos. Essas células produzem hormônio feminino e elas apresentam receptores para o hormônio luteinizante, o LH, que é um hormônio também produzido pela hipófise. Além disso, a teca interna apresenta fibroblastos, feixes de fibras colágenas e é um tecido vascularizado, é tecido conjuntivo com algumas células especializadas. A teca externa, essa parte mais periférica da teca, ela é semelhante ao resto do estroma, só que ela tem uma organização mais bem definida ao redor do folículo. Aqui a gente observa num aumento maior, um detalhe do folículo secundário, onde a gente pode ver uma parte da cavidade do antro, a camada granulosa, a teca interna, a teca interna aqui e a teca externa aqui. E a gente vê ainda nessa última foto a estrutura do ovário mostrando os folículos nesses diferentes estágios. Então, a gente pode ver folículos primordiais, folículos primários, folículos antrais e até alguns folículos em degeneração, que são os folículos atrésicos. É importante que vocês saibam que a cada ciclo menstrual, a cada ciclo mensal da mulher, depois a gente vai entender um pouco melhor essa denominação do ciclo, a cada ciclo somente um folículo completa o seu desenvolvimento, atingindo a fase de folículo maduro. Esse folículo é o folículo dominante e ele causa a degeneração dos outros folículos que são estimulados a entrar em crescimento naquele ciclo. Lembrando que são alguns folículos que começam a se desenvolver em cada ciclo e só um consegue terminar esse desenvolvimento. Então, esse folículo ele tem uma cavidade folicular, a cavidade do antro, bem desenvolvida, bem aumentada, a sua camada granulosa fica bem mais fina, né, por causa daquela redução na atividade mitótica dessas células, e as tecas ficam mais espessas. E esse folículo, conforme ele vai finalizando o seu processo de desenvolvimento, ele acaba ocupando um volume maior dentro do ovário, vai ficando mais próximo da superfície ovariana e ele acaba formando uma saliência, formando relevo na superfície do ovário, e essa saliência é denominada de estigma.